ponto luva. Para fazer ele, a gente precisa fazer ele já tendo feito ou o ponto atrás ou o ponto corrido. Por quê? Porque ele é um ponto de chuleado. Ele é um ponto, ó, que fica assim, ó, envolvendo a margem do tecido para que ela não desfie. Então ele é um ponto de acabamento que vai substituir o overlock. Aí o ponto luva ele também tem outros nomes, ele é chamado também de ponto inclinado, ponto de chuleado, e aí vocês podem até encontrar outros nomes por aí. Eu passei a linha na agulha com 2 pernas, ó, e vou dar um nozinho na ponta da linha. Dei 3 nozinhos aqui na ponta da linha e vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer o tecido. Aqui eu tô aproveitando o ponto que eu já tinha, aqueles que eu mostrei para vocês como fazer o ponto atrás e o ponto corrido. Então a gente com a agulha de baixo, né, do avesso para cima, eu vou encontrar ela aqui para ela sair no começo da minha costura do ponto de fechamento, que nesse caso aqui é o ponto atrás. Então eu saí, fica o nozinho aqui, depois eu aparo essa pontinha que fica, né, sobrando de linha. Eu vou sair no meio, ó, e vou jogar para minha direita, fazendo uma laçada no tecido e encontrando aqui um pouquinho antes, ó, da costura que eu fiz para fechar a peça. Aí eu vou puxar, vou com o meu dedo, ó, segurar aqui atrás, ó, para que essa laçada não fique para cá. Ela não deve ficar para cá, ela deve ficar na lateral do tecido, tá? E aí eu vou puxar, não vou puxar muito, se eu puxar muito é o que acontece. Eu torço o tecido e o objetivo não é torcer o tecido, é somente fazer com que ele abrace a margem e evite que fique desfiando. Esse ponto, né, é para não desfiar a margem de costura. Então, eu fiz isso, lacei e fico orientando aqui com o meu dedo aqui embaixo, ó, com os 2 dedos, orientando essa laçada. Ele vai começar a inclinar, vocês vão observar, à medida que ele for. E o espaçamento desse ponto, você que dá, né? Se você quiser mais espaçado, você dá um ponto mais espaçado. E aí você vai ajeitando, sem puxar para ele não envergar. Você pode também acompanhar o próprio ponto que tinha antes, no caso aqui é o ponto o ponto atrás. Eu não estou acompanhando, estou fazendo mais largo mesmo. E vou sempre ajeitando. E isso vai fazer com que a minha peça fique com esse acabamento interno de margem que serve para evitar o desfiado. Aí por fim eu vou dar um nó, eu não vou fazer até lá embaixo, que é mais para explicar. Olha como ele fica do avesso, ó. Se tiver alguma pontinha que tiver esfiapando aqui assim na margem, você vai aparando, cuidado para não cortar a linha do que você acabou de fazer. Para dar o nozinho, eu vou sempre dar do lado avesso, eu vou jogar para trás, no último ponto que eu terminei, né? Tomando cuidado para não desfazer esse ponto, eu vou fazer bem pertinho. E do lado avesso, eu dou o nozinho. Eu posso fazer daquela forma, sempre prendendo pela margem, nunca entrando para o corpo da roupa, tá? Então eu pego um pontinho e faço a agulha por essa laçadazinha aqui e dou o nozinho e vou dando de 2 a 3 vezes mais. Você também pode, se você quiser, fazer um nó no dedo e levar esse nó até encontrar com o tecido. Então você dá o nó no dedo e pode levar esse nó segurando aqui, ó, até aqui no final, para amarrar o ponto quando a gente terminar. Agora vocês têm os pontos manuais de costura à mão, que vocês podem utilizar caso não tenha máquina ou a máquina esteja quebrada, para fazer as suas peças. E quanto mais fizer na mão, mais perfeito vai ficar. Quanto mais fizer na máquina, menos prática
e aí fica mais irregular. Mas só fazendo, né, que a gente vai conseguindo sempre o melhor resultado. Um grande beijo e espero que vocês pratiquem. Sorte na costura, gente!